Tavico, Ei, muito Maria bem-vindo. Inês. É um prazer estar aqui com o Tavico, porque a gente já se conhece há muitos anos, Muito né? tempo, né? Muitas histórias, né? Mas esse povo que está lá talvez não te conheça. Então, Opa, assim, deixa eu ficar aqui falando, fala um pouquinho de você, da sua carreira, né? Porque que nós legal. ambos somos da educação Sim, física sem dúvida, com e, muito orgulho. exatamente, e também do mundo acadêmico. Então, conta um Sim. pouquinho da sua história profissional. A educação física foi uma verdadeira paixão, né? Que eu sempre fui praticante de exercício, fui atleta de algumas modalidades esportivas. Eu acho que isso que me chamou bastante para essa área. A outra é que eu gostava de lidar com gente. E a gente vai descobrindo isso conforme vai ganhando maturidade. Tive uma feliz oportunidade de trabalhar em 3 grandes setores. Vivi todas as áreas da academia de ginástica, né? Desde ali do final da década de 80. Então, a parte de aulas coletivas, musculação, coordenação de academia, estruturação de departamento de avaliação, gestão de academia, fui proprietário de academia também. Então, Entende pra caramba, hein, gente? não, teve muito tempo, teve uma quilometragem grande nisso. A gente é bem rodado, né? E no paralelo, desde que eu saí da faculdade, eu me envolvi com o meio acadêmico, sendo professor, né, com a docência de terceiro grau, então trabalhando em disciplinas de fisiologia do exercício, cinesiologia e biomecânica, atividade física de academia, treinamento esportivo, enfim, foram disciplinas que eu me envolvi, depois passei a coordenar cursos de pós-graduação, até hoje faço isso, e dentro dessa área de cursos, né, tenho desde 1989 que eu dei o primeiro curso de personal training do Brasil, foi caracterizado naquela época, até hoje eu tenho trabalhado com os cursos de extensão universitária, me vinculei de certa forma com a Fitness Brasil, que é uma empresa líder de mercado nessa parte de congressos, feiras esportivas. Ele é responsável por eu sou o trazer diretor pedagógico que monta a programação dos cursos e tal. Convido os profissionais e monta os programas que a gente oferece na IRSA Fitness Brasil, antigamente na Fitness Brasil Internacional de Santos, aquele evento maravilhoso, e depois o FBSP aqui em São Paulo, os 2 últimos anos. Então, assim, a Fitness Brasil, ela tem tido um alinhamento com o meu propósito de vida de aumentar a multiplicação de coisas boas dentro da educação física através dos profissionais que palestram, eu também sou palestrante, para que mais profissionais possam ter acesso a boa qualidade de informação e construir uma carreira mais sólida para a sociedade, né? Então, como o meu propósito de vida sempre se alinhou nesse caminho, né? E quando eu vi a possibilidade de fazer esse multiplicador, o meio de cursos foi uma coisa importante, né? Além de, o terceiro ponto dessa vivência foi a parte de treinamento de alto rendimento. Então, com várias modalidades, lutas, tênis de campo, corrida. Você trabalhou treinando atletas, isso, né? A preparação física desses atletas. Então, isso. Então, tanto atletas como o camarada que é o camarada de academia, que quer melhorar a saúde, emagrecer. Então, assim, essas 3 experiências que eu tive do meu acadêmico, a área do fitness e a área da performance de alto rendimento, treinamento, foram bastante importantes para a minha formação profissional. Gente, vocês estão vendo que, olha só, a bagagem, é por isso que ele está aqui, né? Porque legal eu não pelo perco convite. 30 segundos com as pessoas que não têm conteúdo profundo. Eu sempre falo isso, né? De amador, né? Desses blogueiros que são patrocinados, né? Que eles bombam na internet, que todo mundo acha algodão doce, né? Os caras, no fim, estão fazendo um desserviço para a nossa área, e eu vou dizer por que você está aqui. Né? Eu tenho observado muito que do tempo que a gente se formou, toda a evolução, e eu trabalho na área de gestão dos negócios, né? Então eu tenho muito dono de academia, de boxe, de crossfit, enfim, eles sempre reclamando que o professor não dá uma boa aula, que os alunos reclamam que não tem resultado, ou que não consegue ficar forte, que não consegue emagrecer. E eu vejo que, assim, às vezes a gente está enxugando gelo. Por quê? Porque eu treino para vendas, treino para marketing, faço o cara ter a gestão financeira do negócio. Entendi. Só que aí a hora que o cliente vem... O conteúdo do serviço, efetivamente. O conteúdo do serviço é ruim porque o professor está despreparado, ou os treinos, eles recebem treinos de pessoas que não têm um mínimo de qualificação. E eu sei que você tem um programa, que eu sei que você não vai poder falar aqui pra gente, mas que é de altíssimo nível e que pode, eventualmente, ajudar esses donos de academia que estão passando por isso. Quer dizer, a gente faz a pesquisa e está lá o aluno falando, o treino não tem nada a ver, hoje não teve abdominal,
O treino não é completo como deveria ser. Então me fala um pouquinho, eu sei que você não pode falar tudo, mas me fala um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo dos cross-training, dos box, do circuit training, do funcional. Legal. E que as pessoas elas vão na esperança de que vai ter um resultado e muitos não estão tendo resultado. Por quê? Porque o professor, não todos, claro, não, mas muitos dos que eu venho observando, eles não estão tendo o resultado que eles gostariam. Marinês, você colocou vários pontos muito importantes, eu vou tentar pontuar aí. Eu acho que hoje, qualquer coisa que você faz na vida, em qualquer setor, você tem que entender que se você tem pessoas te seguindo ou acreditando no que você fala, tem uma coisa que vem junto com isso, que é responsabilidade. Responsabilidade, no mínimo, humana, né? Então, assim, eu conheço muitos influenciadores digitais que são de altíssima qualidade no que eles propõem. Eu vejo muitos colegas. Só a gente vê o histórico eu vejo muitos. Então, aí que tá. O cara que surge do nada. Eu acho que assim, eu acho que tem a coisa da consistência, independente se é no ambiente digital, independente de onde for, é a consistência que vem da. A gente está falando de consistência, desculpa te interromper. Imagina. Eu estou tratando com 200, 300 pessoas que são clientes daquele box ou daquela academia, que estão sendo machucados, que estão ficando com problema no joelho, que estão se arrebentando. Não é só não ter resultado, é ter um resultado negativo. Como é que é isso? Nós vamos deixar isso? Eu acho que assim, todo modelo de negócio na área de fitness, ele tem que passar por algumas coisas que eu julgo como obrigatórias. E aí eu vou colocar não só o foco no professor, mas também a visão da estrutura do modelo de negócio. Porque muitas vezes essa estrutura não dá condição do professor desenvolver efetivamente o trabalho dele, né? Então, assim... Não é o caso não, eu sei que você não é... Porque muitos são leigos, eles falam, Marinês, eu estou na mão, às vezes, da estrutura ou do professor, ou, enfim, eu não sei se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Entendi. E eu quero apelar para você também, que é um excelente profissional, porque a nossa complacência em deixar esses modelos irresponsáveis se proliferarem é o que vai acabar com o próprio mercado, porque vai ter mais gente machucada do que saudável. Por isso que eu estou aqui te cutucando para você falar desse seu problema. Eu acho que assim, voltando a esse ponto, a estrutura tem que oferecer uma condição para esse professor ele tem que cuidar do desenvolvimento da carreira dele e ele precisa gerenciar o quanto ele investe em formação e quais são as fontes disso, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura de educação física que ela se propõe a ser uma das melhores do mundo, que são 3 países que têm praticamente a regulamentação da profissão de educação física. Então já tem uma coisa importante nisso. Tem bons cursos de educação física que não vão suprir todas as necessidades de formação desse cara. Então ele precisa continuamente, em pós-graduação. Não é que se formou que acabou. Exato. Agora, pensando no negócio, qualquer negócio precisa ter uma estrutura metodológica, início, meio e fim, os processos. Então as pessoas são diferentes e quanto mais eu individualizar o programa, mesmo que seja num programa coletivo, eu tenho condições de individualizar e é o que a gente diferenciou no nosso programa. Uma coisa que a gente conversou aqui é que às vezes eu sou aluna, né? E faço aula em vários lugares, não vou citar onde, né? Enfim. E tem lugar que é maravilhoso, é um treino fantástico, você trabalha o corpo inteiro, que é o que você falou, tem que trabalhar o corpo todo, porque senão, se é para segmentar, sei lá, eu faço uma musculação em algum outro lugar. Sim. Mas se eu estou fazendo um circuit training ou um functional training, eu tenho que trabalhar o corpo todo. A ideia é que aconteça isso, que tem até uma proporção mecânica dos grupos musculares trabalhados. Não acontece. Mas então, há uma necessidade. Lá, um dia o professor arrebenta o seu braço, no outro dia ele arrebenta a sua perna. Aí ele ainda vira e fala pra mim, não precisa fazer abdominal. Como assim? Então, me explica isso. Vamos lá. Tem uma porção de coisas aí, vamos tentar organizar da forma que eu penso, né? E é baseado não só no que eu acho, mas em evidência científica. E também numa visão estratégica de negócio. Se você tem um negócio que você não sabe os dias exatos que o aluno vem, a ideia, e se ele só tem uma única atividade que ele faz,
é que ele estimule todos os grupos musculares Claro, e tenha controle. Vem na segunda, vem na sexta, vem na quinta. Sim. Não é todo dia que ele vem. Tenha controle das variáveis que estão sendo aplicadas baseada num planejamento. E esse planejamento ele pode ser individualizado parcialmente. Sim, claro. E agregar valor para o próprio cliente com entrega de relatórios desse planejamento. Mesmo né? que seja uma aula em grupo. Por exemplo, se vamos supor que você tem um encurtamento muito grande de posterior de coxa, alguns exercícios daquele circuito ou da tarefa que eu venha desenvolver, eles vão ter que ter um exercício adaptado para você não se machucar. Isso. O professor, ele é uma aprende customização. A olhar 20, 30 alunos e para cada um ele sabe que aqui menos, ali mais. Que hoje em dia o professor fica ali plantado, não faz nada a não ser falar vai mais rápido, vai mais lento. E aí como é que a gente resolve isso? Com uma avaliação prévia, objetiva, avaliação motora postural, que é uma avaliação dinâmica aula, né? No próprio início da sessão, que aí o professor faz anotações e em cima daquilo ele pode seguir protocolos que sejam atrelados a uma metodologia para que ele possa construir adequações dentro da estrutura de planejamento daquela aula que é comum a todos. Por exemplo, ele pode talvez fazer um tempo menor por estação ou fazer menos passagens no circuito, mas tudo isso tem que estar numa progressão de cargas de um planejamento. Aí você tem uma individualização parcial do que acontece no treino, sem onerar uma dificuldade muito grande de custos para isso. Claro. Só precisa o professor estar bem orientado para fazer esse caminho para que a entrega do serviço não seja só visando resultado, mas que tenha uma percepção de qualidade e por fim, de valor por parte do cliente. Então, eu sei que você não vai falar, mas quando a gente está falando desse programa que você desenvolveu, que tem uma metodologia, que tem pesquisa, que tem ciência, tem anos de experiência, como todo mundo pode ver. Né? Esse profissional ou essa academia, se ela contratar essa formação ou quiser conhecer, claro que depois eu vou colocar aí um endereço para entrar em contato com você, mas você está querendo me dizer que é o seguinte, que o profissional, o professor, né, que vai estar lá, ele vai aprender toda essa visão. Todo esse processo. E como lidar com esse processo. Não só dos exercícios, da técnica, de como mas do programa. Da evolução, da progressão, exato. Como dividir o tempo. Como periodizar o treino para cada horário. Trabalhar o corpo todo, seja abdômen, perna, braços. E ao mesmo tempo, se o cara quer emagrecer, se o cara quer ficar forte, dentro dessa proposta do funcional. Evidente que no funcional você tem algumas características maiores. Se o cara quer um alto nível de hipertrofia, ele vai ter que ter uma complementação fora desses circuitos. Mas eu tô dizendo que a pessoa fica bem atlético, com tônus legal, equilibrada e principalmente com uma perspectiva de longevidade, né? Que é o que todo mundo Exato. Então tem um equilíbrio de ativação de mobilidade articular, a parte cardiorrespiratória e a parte muscular são valências estruturais para o desenvolvimento da aptidão física desse indivíduo. O que eu vejo hoje na prática, quando eu vou, né, porque eu sou bem crítica, né, gente? Eu fiz uma boa faculdade e apesar de não estar mais exercendo, eu continuo me informando sobre o que está acontecendo. Sim, e trabalha dentro desse segmento. Exatamente. Né? Às vezes o cara vai lá e satura você. Você sai de lá e não consegue nem andar. E aí não fez abdômen, não fez braço, não fez isso. Então, nessa formação metodológica, você vai orientar esse equilíbrio, né? Quer dizer, de como, tem que haver. Você consegue olhar para a Marinês, embora a Marinês esteja com mais 20 alunos dentro da sala, e eu não tenho o movimento do ombro. Tem coisas que você vai educando o aluno para ele poder. Exato. Você sair da aula com a sensação de, treinei o corpo todo. Tem como fazer isso, mas precisa de um processo prévio, planejado, treinado, como tudo que acontece. Você vai num restaurante que se propõe a entregar uma experiência legal, os garçons são altamente treinados, são pontuais, estão com foco no cliente. Então, assim, quando você não precisa ter um negócio top de excelência, mas você precisa ter uma compenetração das pessoas que vão entregar o serviço que seja do mesmo nível, né? Dentro do que a estrutura oferece. Então, acho que isso é uma busca e é importante, eu acho que em qualquer modelo, em qualquer academia, eu costumo dizer, as academias, quanto mais elas enxergarem o programa e não a aula só, a sessão, a organização desse programa, o como você controla esse programa, porque esse é o programa que traz o resultado, não é uma única sessão. Quanto mais a gente darmos atenção para esse programa nas academias, mais ela vai entregar o resultado que elas propõem, todas elas. É o que eu digo, né? Às vezes a gente esquece que isso é o core business, é o coração do negócio. Coração. Nós entregamos, né, por meio de quem? O serviço. Por meio de um professor que está ali todo dia com o aluno,
que cria uma certa intimidade com a gente. Sim, uma relação próxima, tem um exato. relacionamento que é diferente de vender um produto. Sim. Então, quer dizer, precisa cuidar do negócio, porque o diamante do negócio. A estrutura é importante, Sim. Claro que é. Os equipamentos são importantes, claro que são. Vendas é importante, claro. O gerenciar o relacionamento é importante, claro que é. Ter um site é importante, claro que é. Mas tudo isso, se na hora que o aluno vem, ele não tem um programa que dá resultado ou um bom atendimento por parte do professor, acabou. É uma Todo construção, mundo perde, Então precisa de uma diretriz, né? Quando você fala em sistemas de rede de estúdios, e tem vários que estão abrindo aí, E fechando, é muito importante ter uma diretriz que mistura o aspecto metodológico com o atendimento, né? Que na verdade existe uma organização de progressões, de personalização de alguns trabalhos para alunos que têm a restrição ou do grau de condicionamento físico dele, fazer esse controle dessas variáveis quando você trabalha com o coletivo, né? Mas no paralelo é um princípio de atendimento também, para tais situações, como é que eu tenho que abordar, para tais comportamentos, qual o tipo de... Então acho que é um conjunto de fatores, mas para isso há uma necessidade de haver um treinamento para um modelo de negócio. Muitas vezes eu vejo academias assim, ainda existe, delega para o professor, né? E o professor, ele tem condições técnicas de montar um treino. De montar um treino, mas... Exato, mas o que acontece é que às vezes a estrutura que foi montada, ela não veio com uma orientação de algum profissional mais sênior que possa dar uma diretriz. Ou ele não teve a formação, às vezes na faculdade. Sim. Então, porque assim, para mim é muito claro, eu acho que a gente tem diferenças nas gerações aí que nós podemos assistir, né? Até aqui, né? Da educação física, muita coisa mudou, mas eu continuo achando que a educação física é a grande profissão, é a profissão de profissionais que vão mudar a vida das pessoas, né? E eu confio muito na educação física do Brasil, né? Porque eu acho que quando você chega numa estrutura de negócio, nessa estrutura de negócio precisa de uma diretriz um pouco mais organizada e planejada do que muitas vezes acontece. Eu acho que eu estou falando em academias em geral, né? Se a gente tiver aqui nos ouvindo um profissional, um professor ou um dono de box, de negócio, que queira saber mais sobre o seu programa, qual é o nome do programa, como é que eles entram em contato com você? A metodologia é o Functional Circuit, né? É um programa de treinamento funcional, de cross-training, né? Ele é efetivamente um cross-training porque não é só as sessões, a essência dele que você aplica, mas é um planejamento de atividades complementares para quem quiser. Focados em resultados e relacionamento. Exato, tem uma parte da própria sessão que envolve relacionamento, né? Que envolve um momento de feedback, tem avaliação, prepara como um todo. Até hoje a gente está com 7.400 profissionais no Brasil e na Europa certificados dentro dos módulos, né? Que são vários módulos de certificação, porque a gente submete a estudos de coleta de comportamento metabólico do treino e aí monta o treino em função desse aspecto. E com um princípio multinível, onde ao mesmo tempo, num grupo coletivo, as pessoas treinam diferente dentro do mesmo treino. Então, existe uma cultura de controle para isso. O treinamento perfeito, vale, que eu adoraria. Não, é tentar se aproximar disso, né? É tentar se aproximar. Não. Mas dá um contato para as pessoas que quiserem falar com o seu site, alguma coisa que eu vou escrever aqui. Tá, é o functionalcircuit.com.br. Tem o meu e-mail, é o tavico, TAVICCO, @tavico.com.br, e tem o telefone também que eu atendo, geralmente, esse tipo de é o 11 94 138 2822. Tá aqui, gente, olha. E aí dá pra gente conversar, né? Tanto nessa parte de implantação do sistema para estúdio, academias, né? Como também nessa parte de capacitação dos profissionais e de supervisão disso. Que é uma coisa, né, que o professor vai ganhar dinheiro, né, se ele for um personal, e o dono da academia também, né, porque chega de espantar cliente. A gente já fez uns pilotos aí, tem uns 2, 3 pilotos que estão funcionando muito bem, né, o negócio está muito positivo, né, e com um tipo de entrega diferente do que a maioria dos centros de treinamento funcional estão se propondo a entregar, porque tem esses diferenciais de ser um multinível, de entregar um treino
que geram resultado, porque foi fundamentado, e de ter um modelo de atendimento planejado, periodizado. Legal. Olha, gente, espero que vocês tenham curtido. Eu adorei. Opa, que legal. Obrigado aí pelo convite para a gente bater esse papo. Foi ótimo. Prazer ouvir gente com conteúdo profundo e pesquisa. Obrigada. Maravilha. Abraço a todos aí. Satisfação.